paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto de adoração e mais uma vez vamos juntos, compartilhar com alegria e que Deus seja louvado. Deus te abençoe grandemente aí na sua casa, onde você estiver, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida. E é o momento da palavra. E o Senhor nessa noite traz para nós uma passagem que vem falar ao nosso coração, que está em Marcos, no capítulo 4. O próprio Jesus, levando a sua mensagem. E sempre ele trabalhou com parábola, dando exemplo, trazendo ao coração ali de todos aqueles que ouvia e também trazendo ao nosso coração nesta noite, pelo Espírito Santo. E a palavra é nos dada com o mesmo sentido de trazer salvação, trazer cura para a nossa alma. Aqui fala: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele sempre procurou levar a palavra. Aqui ele estava no mar, e a multidão, aquele povo, ia ouvi-lo. Isso que é interessante, não tinha conforto, não tinha, um lugar especial para dizer, vai ser só aqui que vai ser levado a palavra. Não, Jesus ali, ele estava no mar, ele andava por todos os lugares. E interessante isso, traz ao nosso coração e mostra a simplicidade do Evangelho, a simplicidade que o Senhor Jesus andou ensinando e nos ensina até hoje, que a sua palavra, ela tem que estar sempre dentro do nosso coração. Hoje nós temos a direção do Espírito Santo para abrir, trazer a sua palavra. Por esta razão, ela nos ensina. E aqui Jesus ali, ensinando aquela multidão, aquele povo, ele começa a falar de uma forma para levar o entendimento a todos aqueles que ouviam. Quando diz assim, e ali o que ele ensinava? Quando fala que ensinava-lhe muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina, quer dizer, na sua palavra, na sua maneira que ele levava ali, Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Então aqui ele começa a contar. Ouve, falando ali para aquela multidão. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo,
porque não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo, os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu e produziu 30, outra 60 e outra 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então, como Jesus, a maneira dele falar, né? Aqui está falando de semente, do semeador, de solo. E quando fala do semeador, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está sendo a cada dia levada com graça, com amor, por aqueles que estão tendo a direção do Espírito Santo de Deus, pregando a genuína palavra que Jesus Cristo ensinou. Então, esses são os semeadores, né? E aqueles que ouvem o coração, aquela vida que ouve ali, que entra no seu coração, o coração aqui vem como essa terra, representando essa terra. Jesus aqui dá vários exemplos de solos, né, do coração, né, para ser mais claro, como que cada um recebe a palavra, tem recebido, tem vivido. Então, cada um que recebe tem várias maneiras aqui que nos mostra através do que Jesus ensinou ali. E aconteceu que o que semeado em uma parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves do céu e a comeram. Quer dizer, quando a palavra é levada, mas ela não entrou, ela foi lançada, né? Mas não teve profundidade, então está sujeito a qualquer coisa, né? Aqui fala, interessante que fala, caiu junto ao caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Aqui é um cuidado, mas quando nós recebemos a palavra de Deus, que nós precisamos ter no nosso coração, crer, procurar deixar aquilo que foi dado deixar no nosso coração, aquela direção. Às vezes ouvimos uma palavra, Deus está dando uma direção, mas fica no raso. Não entrou, não está no profundo. Aqui você veja que ficando ali foi lançada a semente, mas no raso veio as aves do céu e comeram. Aí o que está falando ao nosso coração? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, não deixamos ela entrar, não obedecemos, está no raso. Qualquer coisa, aqui você veja que o que o Senhor Jesus ali compara com as aves do céu, algo tão simples, que pode chegar ali e tirar, comer, arrancar. Então, é por essa razão que sempre, quando eu falo da palavra, que a palavra é Espírito,
Quando nós ouvimos, nós precisamos receber com alegria, deixar no nosso coração. Aquele ensinamento que o Senhor está trazendo ao nosso coração, nós precisamos deixar lá no fundo, plantado, para que nada venha roubar. Aqui o exemplo simples, as aves do céu vieram ali e comeram, mas foi semeado. Não é falta da palavra ter sido levada. A palavra foi levada, mas qualquer situação, qualquer levante, a pessoa vai e desiste, porque não está firme. Então, o Senhor Jesus, ele dá outro exemplo. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha profundidade. Quer dizer, ali caiu naquele solo difícil, pedras, né? Quer dizer, não tinha terra para que aquela semente nascesse com força, com tudo o que precisava. Não, ela nasceu naquele sufoco ali das pedras. Mas a palavra diz que nasceu, né? Logo nasceu. Então, tudo isso traz ao nosso coração como que Jesus é maravilhoso e Ele nos prepara para receber a sua palavra, a sua direção. Quando fala, nasceu logo porque não tinha terra profunda. É isso aqui, amados, que nós precisamos a cada dia nos aprofundar. Deixar a palavra de Deus fazer morada no nosso coração. Deixar o Espírito Santo ter esse domínio, porque quando recebemos a palavra é Espírito. Então, o Espírito de Deus, ele vai nos dar esse domínio, essa direção, para que fique profundo, para que haja tudo ali que é necessário para o nosso crescimento. E aí, Jesus, ele sempre ainda vem falando mais, mas saindo o sol, quer dizer, aquela que estava ali no meio das pedras, que estava ali naquele lugar tão difícil, né, que tinha ouvido, né, mas logo veio o sol, quer dizer, veio o calor, veio os espinhos e a raiz secou, quer dizer, não teve como, não teve saída. Às vezes a pessoa, aquela palavra foi lançada, a semente que está falando aqui, o Senhor Jesus está falando em parábola, é a semente, é a palavra. Então, muitas vezes a pessoa ouviu, até nasceu, no meio de tantas situações, mas não teve como prosseguir. Foi sufocada pelo calor, né? Por essa pressão, situações que vem trazendo para a nossa vida. Então, foi ali, não teve como. Então, aquela raiz, aquela fé para. Mas aqui Jesus, ele traz tudo assim para nos alertar que a fé é importante quando ouvimos, quando recebemos a palavra do Senhor. E ainda fala mais, e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram e não deu fruto. Aqui também outro ponto, que quando a palavra de Deus é levada e até mesmo vai indo sempre naquela dificuldade,
sem crescimento. Aí vem os espinhos aqui. Acho interessante que como Jesus passa para nós, né? Os espinhos, né? Fala, e outra caiu entre espinhos. A palavra às vezes é levada ao coração de alguém. Os espinhos, situações vamos trazer ao nosso coração. Coisas que sufocam, né? Situações na vida que às vezes você é uma pessoa que está andando com Deus aí, recebeu a palavra, e muitas vezes você tem tantas coisas que vêm para sufocar você, para impedir a tua caminhada, para deixar você desanimado. E o cuidado é esse. É não dar fruto. O cuidado que nós precisamos ter é ficar muitas vezes recebendo e nunca dar fruto. Por causa das situações que nos aflige, nos sufoca, como aqui Jesus fala. E é por essa razão que quando você recebe a palavra de Deus, nós precisamos ter o cuidado, o zelo de ter como algo precioso, que nos alimenta, que nos levanta para andar. Aqui o Senhor Jesus está falando a maneira como vinha sido semeado, quer dizer, a palavra ali. Quantas situações. Mas aqui traz ao nosso coração o cuidado que nós precisamos ter em receber a direção de Deus. Então diz, e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, o sufocam e não deu fruto. Quer dizer, ali as situações impediram daquela semente crescer e dar fruto. Quer dizer, os impedimentos da vida, amados, quer fazer isso conosco. E é por essa razão que nós precisamos ter no nosso coração o cuidado, o zelo com a palavra, com o que está sendo dado pelo Espírito Santo de Deus ao nosso coração. Não deixar que nada venha roubar. E disse-lhe, quem é, ainda aqui no versículo 8, né? E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Aqui, amados, é quando nós abrimos o nosso coração para Deus e deixamos que a palavra de Deus venha ter o domínio na nossa vida. Nós sempre vamos estar e queremos e devemos estar nesse ponto aqui de produzir, de dar fruto, né? A cada uma dessas sementes aqui você veja que deu uma quantidade, uma deu 30, outra 60 e outro 100. Quer dizer, aquele que se entregou mesmo. Mas por que ensinamentos como esse fica para nós? Porque o Senhor quer que venhamos ter uma vida na dependência do Senhor, para que, em meio às tantas lutas, não sejamos roubados, impedidos de prosseguir. Que tudo aquilo que Deus já nos deu seja impedido por alguma dessas situações aqui que foram
dita por essas parábolas que Jesus ali estava, situações, né? E hoje não é diferente. Mas o que essa palavra ela ensina ao nosso coração? Nós precisamos deixar a palavra de Deus no nosso coração. O nosso coração ser essa terra boa, fértil, que esteja aberta para receber, para crescer, ter crescimento. Esse crescimento aqui de dar fruto fala no mundo espiritual, a vida com Deus, que é essa que nós lutamos a cada dia para estar em Deus, ter uma vida e que nada venha nos impedir o que recebemos do Senhor. E assim Jesus ele vem falando ao nosso coração, né? E aí, aqui no versículo 13, aí andando um pouquinho, diz assim: E disse-lhes, não percebeis estas parábolas? Como, pois, entendeis todas as parábolas? Aqui, os discípulos de Jesus ali, eles também interrogaram o Senhor. Como está aqui no versículo 10, voltando só um pouquinho assim. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-nos acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, porque aqui quando os discípulos de Jesus ouvem ali os exemplos, tudo, mesmo assim, quando eles têm uma oportunidade de ficar mais à vontade, só com Jesus, eles perguntam, eles interrogam Jesus. Então sempre eu acho interessante que Jesus sempre estava pronto a ouvir todos aqueles que iam até ele. Aqui o exemplo dos discípulos, e aqui também diz, e quando se achou só com os que estavam junto com os 12, quer dizer, ali havia mais pessoas que se aproximaram de Jesus, porque tiveram no seu coração interesse do entendimento do que Jesus estava falando. E é assim que a palavra de Deus, que Jesus quer também, que tenhamos esse interesse, esse zelo de aprender, de receber a palavra e aquilo ficar no nosso coração. E que tenhamos fala com Jesus, né? Nós temos essa liberdade de falar com o Pai, né? De pedir a direção até mesmo quando for ler a palavra de Deus, pedir para o Senhor, Senhor, abra o meu entendimento, me dê graça, eu preciso da sua palavra é vida. Fala, Espírito Santo, ao meu coração com entendimento. Abre, Senhor, a minha visão. Não deixe, Senhor, que eu há tanto tempo seja teu servo, tua serva, mas que esteja sendo roubado, algo em mim esteja tão raso. Senhor, eu quero ter, que o meu coração seja essa boa terra, para que eu venha crescer, para que eu venha dar fruto no teu reino. É isso que quando nós ouvimos essa passagem que o próprio Jesus nos ensina, ela vem falar ao nosso coração que nós precisamos ter essa dependência de deixar, de dar lugar para que a palavra do Senhor não venha ficar no raso, para que a nossa vida com Deus não venha ficar
somente na superfície, não tenha profundidade no nosso coração, na nossa maneira de viver, que qualquer coisa venha nos tirar, venha nos roubar. Aqui nós vimos que várias coisas vieram ali, né, para prejudicar aquela semente ali que foram lançadas em vários solos, né? Então, mas nós vamos estar atento para que o que o Senhor nos der venha para crescer, para produzir fruto no mundo espiritual. Como servo de Deus, como igreja do Senhor aqui na terra, nós precisamos despertar para isso e dar lugar. E a boa terra aqui que fala é o nosso coração, sendo a cada dia recebendo, sendo cuidado, tirando tudo aquilo que já não faz parte da nossa vida, mas dando lugar, recebendo essa semente, recebendo a palavra de Deus, para que cada dia cresçamos em graça e conhecimento na presença do nosso Deus. Jesus, ele vem ainda falando aqui, ainda depois de tudo isso, Jesus ele ainda fala, explica da maneira dele. Olha como diz aqui no versículo 14. O que semeia, semeia a palavra. Então, é por isso que a palavra de Deus tem sido levada com amor, com tanta força, com graça, e nós precisamos receber no nosso coração. E os que estão junto no caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Não é assim, amados? Quantas e quantas vezes você ouve a palavra de Deus? Você até está crendo, começa aquilo, até você crê, mas de repente vem alguma coisa que não é de Deus, é do inimigo das nossas almas, como está escrito aqui, e rouba aquilo que você recebeu. É esse cuidado que nós como cristãos precisamos ter. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer o recebem. Aqueles com muita dificuldade, às vezes, né? Recebe aquela palavra ali, né? Mas o que aconteceu? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporâneos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Se escandalizam aqui. Isso aqui, mas é no mundo hoje que nós vivemos. Nós recebemos a palavra de Deus, mas diante de tanta situação, como a palavra diz, né? Nós não podemos ser aquele crente de momentos, de entusiasmo, algo vem assim, aí depois aquilo passa. Não. Para ser servo de Deus, estar assim como Jesus ensina, nós precisamos estar todo o tempo perseverando, confiando, crendo na palavra. Aqui você veja que precisamos ter raiz. A palavra de Deus ela tem que arraigar, tem que estar dentro de nós. Não só
ouvir e deixar passar, mas eu preciso, quando o Senhor me dá uma palavra como essa, eu preciso deixar que ela tenha vida dentro de mim. Ela é espírito. Por isso que Jesus fala assim, mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporâneos, momentâneos. Depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Se você recebe a palavra de Deus, você não deixa ela entrar, não tem firmeza, qualquer vento, qualquer situação, tribulação, aflição, enfermidade, seja o que for que vier na nossa vida, vai tirar a nossa fé, vai trazer o desânimo. E sabe o que nós vamos fazer com isso? Quando nós não estamos firmes na palavra de Deus, nós vamos escandalizar. Porque muitos vão dizer assim, mas tu não é crente? Cadê a tua fé? Cadê o teu Deus? Muitos vão dizer até, para que eu quero um Deus como o teu? Eu não vejo, estou vendo você aí desse jeito, sem firmeza, não tem, só reclama. Que fé é essa tua? Muitos olham dessa forma, mesmo que não falem, mas eles olham assim, escandaliza, e nós escandalizamos o nome do Senhor, porque não recebemos a palavra, porque a palavra de Deus não está dentro de nós, para exercer a fé, para que em meio às lutas, que não adianta nem falar, você sabe aí, que lutas, mas que se você está firmado no que Jesus ensinou, você vai dizer, sim, estou passando por tudo isso, mas o meu Deus é comigo. Tudo passa, mas a sua palavra permanece, Deus te dará graça. Em nome de Jesus, sou mais que vencedor. Você vai ter palavra de ânimo para declarar. A palavra que o próprio Jesus nos ensinou. Se eu vou falar para uma pessoa que não tem ainda o entendimento da palavra de Deus, de desânimo, maldizer, reclamar, eu estou escandalizando o nome do Senhor. É isso, amados, que nós como cristãos, nós precisamos ter esse cuidado. No abrir da nossa boca, temos lutas e os grandes homens de Deus, você vê que eles passaram perseguições, prisões, açoite. Mas o que eles faziam ali? Quando, o exemplo lá de Paulo e Silas, quando eles apanharam lá numa praça, foram levados presos. O que saiu deles lá dentro daquela cadeia? Saiu louvor, diz que à meia-noite, não é? Então, são exemplos assim. Por que saiu o louvor ali de Paulo e Silas na cadeia, naquela prisão? Porque era o que eles tinham dentro deles. Eles estavam mostrando ali que não era os maltratos, a perseguição, a prisão que impedia de glorificar a Deus, de buscar a Deus, mas que ali eles demonstraram o amor de Deus, o que eles tinham no seu coração. E quando eu vejo assim, essa passagem, ela traz ao meu coração que a palavra de Deus tem que estar bem no meu coração, bem profunda mesmo. Não no raso, porque ela é pura e verdadeira. E aqui Jesus falou dessa forma. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que
ouvindo a palavra, logo com prazer o recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporâneos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quer dizer, é um absurdo, eu sou crente, estou passando por isso, não está adiantando eu ir na igreja, não está acontecendo nada. Isso é escândalo para um cristão. Ele está escandalizando o nome do Senhor. Então eu vejo assim, nós precisamos, amados, seja a luta que você está passando aí, assim como eu tenho lutas, você tem também aí. Mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que pode mudar situações e a cada dia Ele nos dá graça e vamos vencendo dia após dia e dando graça ao Senhor nosso Deus. É isso que tem que entrar no nosso entendimento. Amém? Mas aqui vem também: e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Quer dizer, entre espinhos, esses espinhos aí, amados, a dificuldade, situações, né? Tantas coisas, né, que nós vivemos. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas entram, sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui, quer dizer, o Senhor está dizendo para nós que tantas coisas também vêm para nos impedir de ser um cristão que venha viver a palavra de Deus, né? Aqui, quando fala de riquezas, né? Tudo isso, as preocupações deste mundo, tudo isso vem tirar a visão de servirmos a Deus, estar caminhando a cada dia para o reino. Mas o que a direção da palavra é essa: nada disso pode nos impedir de andar, de caminhar e de ter uma vida com Deus, uma vida abençoada, sendo em meio a tantas lutas, mas você não vai deixar de perseverar, de estar exercendo a fé, caminhando com esperança, sabendo que Deus está na direção da sua vida, não deixando que nada venha roubar a sua fé, a sua esperança. A sua esperança tem que estar em Deus e nada pode nos impedir de caminhar, seja qual for a área da sua vida aí, que muitas vezes vem para desanimar. Então somente creia e prossiga, esteja na palavra de Deus, porque é ela que nos dá essa direção, a direção de uma vida firme em Deus, não no homem, mas em Deus. E que Jesus te abençoe, que essa palavra venha falar ao seu coração e que você venha ter esse entendimento e viver a cada dia e dar fruto para o reino. E que Deus te abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo culto, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.